Olá, que bom que você está aqui. Então a gente vai estudar história da arte juntos, não é? E olha como o nome já é sugestivo, né? História da arte. Então nós acompanhamos a própria história da humanidade porque vamos buscar a cada tempo os fenômenos artísticos que ali acontecem. Tem gente que gosta de chamar esse primeiro momento de pré-história. Quem foi aluno de Sandra Arcuri, sim, Sandra Arcuri, c'est moi-même, sou eu mesma, não vai gostar muito do pré-história, porque esse nome é excludente, ele é mal resolvido, é história também, não é? Nós vamos falar de povos ágrafos. Povos ágrafos, do grego, aqueles que não escrevem, a não grafia, ágrafos. Então, nós vamos falar de povos ágrafos, mas daí a falar que não é história só porque não tem uma materialidade escrita. Vá lá, tem materialidade registrada nas paredes das cavernas. Outra coisa bem interessante é que se nós vamos pensar nesses povos a priori, essa arte feita no período das pedras, com base em pedras, esses minerais que eram retirados, às vezes também carvão, sebo e alguns outros elementos, né, naturais, como sangue, assim usavam sangue, urina. Isso era comum para umectar os pigmentos. Nós vamos falar de uma arte que tem no mundo todo, mas, via de regra, os cursos falam muito dessa arte acontecendo na Europa. Um pouco de eurocentrismo, sim, né? Sim. Mas mais do que isso, sabe? Investimento em pesquisa. Por exemplo, no Brasil, nós temos pontos belíssimos, com muitas artes rupestres, e o investimento em pesquisa é pequeno, é difícil de deslanchar o negócio. Sim, a Serra da Capivara, coisas lindíssimas. E até a preservação é complicada. Mas vamos a isso, então. Olha, eu não sei se você já teve aula aqui, assim, numa plataforma, o professor, ele pode... Opa, cabelo. Ele pode dividir com você o ecrã dele. Então, vamos a isso, olha. Eu vou dividir o meu ecrã a partir dos fenômenos do Paleolítico à Idade dos Metais, que é o nosso assunto desse encontro. E eu quero que você preste bem atenção, eu chamo fenômenos. Porque você vai muitas vezes encontrar pessoas falando em movimento, escola, estética, mas nessa época aqui o que nós temos são alguns fenômenos esparsos que nos dão condições de fazer aqui e acolá uma certa avaliação de como se vivia, o que se pretendia fazer, percebe? E quando a gente fala do Paleolítico, a Idade dos Metais, nós temos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Para começar, é interessante saber que, via de regra, nós buscamos a história até 40 mil anos antes de Cristo. Agora, deixa eu lhe falar, há materiais hoje incríveis, isso, de 3 milhões de anos. Tem sim, esculturas. E o que nós vamos encontrar que o vestibular pode cobrar de você? Olha, isso você não pode ter dúvida. Quando nós pensamos numa produção paleolítica, nós vamos pensar, num primeiro ponto, às vezes, em formatos tectiformes, que é bater a mão contra a rocha com tinta. Parece que o homem estava percebendo esse movimento de pinça que o ajuda tanto a pintar e dominar, inclusive, o seu entorno, tá? Depois nós vamos perceber algumas linhas avulsas, que são os macarrones. Macarrone, como a gente solta o macarrão, o fiozinho, não faz assim? Então, essas linhas avulsas. E, por fim, muitos animais. Ali nós estamos falando de animais, porque o homem ele depende muito da captura desses animais para sobreviver. E a captura não era simples. Então, nós vamos ter nessa época quase que um rito mágico, aquela ideia de que vou represento, logo possuo, logo caço, desenho o melhor possível, logo chego lá. Então, dentro dessa composição, um desenho bastante realístico,
Às vezes você não vai reconhecer o bisão, o cavalo, o cervo, mas aí, entendeu? É porque nós somos muito exigentes. São desenhos muito realísticos, e esses desenhos de ursos, panteras, cavalos, mamutes, hienas, rinocerontes, ou mesmo o bisão e o cervo, ele é feito em carvão moído, dióxido de manganês, ocre e sangue. O mais curioso, que mais cai nos vestibulares, é o ocre. Nessa altura já havia pincel com a cauda dos animais, aquela parte chumaçada do pelo, e também era feito muita pintura a dedo. Também é comum, nessa altura, eles produzirem algumas esculturas portáveis, 10 centímetros até 15, de algumas mulheres bastante opulentas, que nós vamos chamar de Vêneres. Vêneres. Vêneres é o plural de Vênus, com a Vênus de Willendorf, e que vai fazer também essa parte desse culto à abundância da Terra. É a maior parte das cosmogonias, ou seja, o entendimento do nascimento do mundo, vê a Terra como mãe, a terra como mãe, Coelos, o céu como pai. Então, a mulher é associada à terra, e eles vão fazer essas representações. Os lugares mais comuns de nós encontrarmos nas provas são aqueles em que as imagens na internet são ótimas, né, que há uma investigação governamental importante e os registros são cada vez mais nítidos e as percepções cada vez mais próximas de uma teoria científica dessa investigação. Portanto, Laco, na França, na região de Bordeaux, é muito festejado. Altamira, na Espanha, na região de Santander, lá no norte da Espanha, também é muito festejado. E Chavaux, na França, também. Então, nós vamos a isso. Olha, uma curiosidade. É o que você leu mesmo. Você não viu? 3 milhões de anos, o homem já fazia garatujas, assim como essa em jasperídeo marrom. Da África. Sim, isso é uma preciosidade, não é? É uma boca, nitidamente, com os olhos. Isso o vestibular não vai cobrar. Eu só estou te mostrando para que você tenha discernimento que o que nós ensinamos é só a pontinha do iceberg do que se teria para estudar. A materialidade vai, com o tempo, em nome da nossa forma de ser e de estar tão predatória, se dissipando. Mas ainda há muitos elementos interessantes para que nós observemos a história da humanidade. Olha isso, que fantástico. Bastante realístico, né? A gruta, a cava Apolo 11 é uma das mais festejadas na atualidade. Há muito desenho por lá. 23 mil anos. Agora aqui vocês estão com um mapa da Europa e aqueles pontinhos todos pretos, especialmente na França, são regiões de grutas e cavernas. Tão próximas? Muito próximas. Se você andar por toda a Europa, você vai encontrar manifestações paleolíticas e neolíticas. Vai, o tempo todo. Nas estradas, você vai encontrando acesso a grutas, a Cromelex, a Menires, que eu vou contar com o passar do tempo. E se vocês observarem, é quase uma rota ali, né? Do norte da Espanha, em Altamira, até Laco. Laco teve uma reforma recentemente, porque eles fazem grutas similares à original, para que ninguém entre na original, já que os fungos e as bactérias corroem a pigmentação. Então, eles fizeram agora Laco mais uma, né, inverídica, assim, uma montagem pintada à mão, tudo perfeito, para que a gente possa visitar. Aqui uma Vênere, como eu estava falando para vocês. Vocês não vão ver rosto, porque não é uma mulher em específico, tá? É praticamente uma alegoria da fortuna, da fartura, da abundância. Isso para aquela gente era difícil. Os seios, uma nutriz, né? Aquela que amamenta. O ventre, olha só que interessante que é o ventre. Aquela que pare, né? Aquela que tem os filhos todos. A vulva bastante saliente também, fazendo esse destaque para a força da vulva enquanto mãe. Uhum.
bem por aí. Eu gosto desse detalhamento da cabeça. Sim, olha o cabelo que pormenor, não é muito interessante? Muito interessante. Qual seria a referência? O cabelo cacheado ou o cabelo preso em tranças? Percebem? Essa escultura foi encontrada na Áustria, em Willendorf, e ela só tem 11 centímetros, apesar de aumentar aqui tão grandiosamente. Olha, de frente, as mãozinhas sobre os seios. Essa outra é em argila, ela é muito curiosa, e é em Ariège, em Letuc, na França. Olha só que trabalho em argila. São esculturas de relevo, estão trincadas, tem que ter um cuidado. Imagina se abre isso para uma visitação intensiva. São animais que vocês estão reconhecendo aí como o bisão pela barba. Os cornos estão quebrados, mas vocês podem ver o cupim do dorso, né? Então eles querem mesmo caçar o bisão. Eles querem alcançar o bisão. Olha este que interessante, o rinoceronte. E André Leroi-Gourhan, que foi um grande estudioso, morreu nos idos de 80. Foi o homem que mais estudou. Ele dizia que essa repetição de chifres é incitando o movimento. A repetição das cabeças de cavalo no quadro mais baixo aqui, olha como vocês podem ver, com a crina, incita o movimento. Outros dizem que eles também desenham assim de maneira sobreposta, porque o lugar onde se fazia os desenhos, essas grutas, essas caves, normalmente distantes, eram lugares mesmo mágicos para essas pessoas, que tinham uma representação de importância, que o homem, desde que o mundo é mundo, gosta de peregrinar a algumas regiões como se ali tivesse uma força sobrenatural. Essas são em Altamira, na Espanha, e a Altamira ela é comparada nada mais nada menos do que com a Capela Sistina, porque vocês vão ver animais muito robustos, como é a própria pintura do Michelangelo, e é um teto inteiro todo colorido, com os bisões, ora em pé, ora deitado, dormindo. Então você vai perceber, olha, no quadro que está à sua esquerda, o bisão em pé, bem nítido, né? Mas aqui à sua direita, olha, se você virar, aqui tem um chifrezinho, ele está deitadinho, todo amontoado, mas outro deitadinho. Então nós temos assim uma riqueza de posicionamentos, um olhar muito... É fantástico. Sim. E aí a gente vai falar do Neolítico. O que a gente pode esperar do Neolítico? O Neolítico é um pouco mais robusto, até porque o homem começa o processo de sedentarização, né? Quando a gente vai se aproximando dessa revolução agrícola, eu acredito que a revolução agrícola tenha sido mais potente em termos de influência na nossa vida do que a própria revolução industrial. Consideradas as devidas proporções, não é? Então, essa sedentarização, nós vamos ver uma mudança na pintura, no tempo que se tem para a pintura, e o desenho deixa de ser tão realístico, porque ali no Paleolítico o desenho é muito realístico, para ser um pouco mais estilizado, mais simplificado e mais com a presença do homem, o que muda muito isso. Então, é a figura humana e uma estilização na maior parte das cenas da sua vida cotidiana, da coleta, da caça, às vezes até de guerras. Eu normalmente vejo em provas de vestibular essa violência que não é gratuita, é uma violência de disputa pelo alimento, pela conquista da terra. Então, isso é muito comum. Outra curiosidade aqui no Neolítico, nós vamos ter a edificação de monumentos. Isso nós chamamos de megalíticos, porque eles são feitos com pedras imensas. E a gente sempre fica pensando, né? Como é que foi feito essa série de edificações? Porque talvez já tivesse que se desenvolver algumas máquinas simples, como a polia e a roldana, ou até mesmo quando nós pensamos num bastão, e, enfim,
para que a gente tivesse o apoio e pudesse levantar tanto peso, né? O que justificava, inclusive, essa mão de obra se sacrificar tanto, né, em nome dessas edificações que são realmente muito complexas para o que se tinha, né? Então, nós vamos estar aqui por volta de 10.000 anos antes de Cristo, e eu quero que vocês observem a figura humana. Aqui nós estamos num fragmento de rocha da Turquia, e eu busco vários pontos do mundo para que vocês saibam que isso acontece em todo o lugar, para que não fique só com essa visão da Europa, como se o homem tivesse nascido ali. Não é isso que nós queremos aumentar a percepção. E vocês estão vendo aqui o esforço do artista para representar, ele não tinha intenção de fazer arte, mas estava fazendo uma representação, e para nós isso é arte. Ele não tinha a ideia, né, de que isso era arte, essa ideia pré-concebida. O esforço de fazer esses homens se movimentando. Nós percebemos, inclusive, um grupo com tinta preta e outro grupo com tinta vermelha. E aí fica bem nítido que nós temos um esforço, né, para fazer essa caçada, para centrar o animal. Então, isso é muito interessante. Aqui eu quero mostrar para vocês, em Portugal, alguns megalitos. Quando eles estão todos juntos, assim, nós chamamos de cromelec. Quando eles estão assim sozinhos, nós chamamos de menhir. Aqui, abraçando o menhir, sou eu com meu filho. E ele já é bem grande. E eu não sou lá muito pequena, mas o negócio é fundamental. Você olha e pensa quanto que dele está para debaixo da terra, como deixaram essa ponta arredondada, porque é pedra batendo na pedra, não é? Então, não é que nós não saibamos, nós sabemos, mas é muito curioso assim mesmo, porque olhamos a qualidade do trabalho. E aí, o porquê que eles faziam esse amontoado de pedras? Nós acreditamos que uma das grandes habilidades desenvolvidas desde os primórdios é a leitura do céu. Então, há um vínculo entre o que se faz na Terra com a leitura do céu. Então, a caça no período de caça, a colheita no período da colheita. Até hoje nós temos essas condições assim que parecem ser mais ou menos favoráveis à poda consoante a lua. Vocês já ouviram esse tipo de coisa? Então, nós teríamos esses campos com essa potência da leitura astronômica, não é? E outra coisa também, muito provavelmente, a lembrança de que nós temos ali líderes que tomam conta desse território. É interessante vocês se lembrarem que, nessa altura, os homens morriam muito cedo, viver até os 40 era um prêmio, né? Os homens morriam muito precocemente. Sim, imagina, viver até os 40 era um prêmio. A longevidade era muito baixa, não é? Quero mostrar para vocês uma edificação que é linda, que são os dômenes. Eles eram assim todos recobertos de pedra. Nós sabemos que são as primeiras edificações para se guardar coisas de decujos, ou seja, de mortos. Então, nós temos ali uma construção simples, rudimentar, sobre a qual eram feitos depósitos de pedras menores, dificultando a entrada no lugar. E ali ficava efetivamente uma sala funerária. É muito interessante isso. Hoje em dia nós encontramos eles assim, essas pedras do entorno foram retiradas ao longo da história, mas essas maiores, quem vai lá tirar, não é? Então é muito comum. Eu já entrei dentro de um dômen aqui assim, mesmo sabendo que teve a alguma altura alguma coisa de morto. É muito forte a energia desses lugares, no sentido de você saber mesmo que o homem leu muito o céu para poder escolher o ponto adequado para fazer um dômen. Muito interessante, são construções rudimentares, mas a gente já vê uma arquitrave sobre 2 pilastras, depositada, que dependia exclusivamente do peso para lá estar, mas muito firmes, não é? Então, esses dômenes são interessantes, você vai ter em vários lugares da Europa.
E, por fim, eu não podia deixar de trazer o Stonehenge, porque é realmente um fenômeno. É menor do que o que a gente imagina, mas é muito grande para ser feito só com a força bruta, percebe? Então, olha que linda essa ideia da arquitrave sobre duas pilastras. Então, o homem tem um pensar arquitetônico desde muito cedo. E para falar que não tem escultura no Neolítico, é claro que tem. Olha, esse homem e essa mulher já tinha começado a DR, olha, discussão de relacionamento. Ela está chateadíssima e parece que ele também. No Brasil, nós temos muitos sítios arqueológicos. São vários, né? Gente, é incrível. 2, 3 são cuidados, os outros restam todo ao abandono. É caro, profissional especializado é caro, né? Vigiar, controlar para que não se tenha a entrada de pessoas que possa deteriorar o material é caro. Recentemente, para filmar uma novela, a TV Record entrou numa gruta em Lagoa Santa, e essa que vocês estão vendo ali, olha, de 15 mil anos, e pintou tudo de branco por dentro. Eu estou rindo para não chorar, não é? Ah, e aí vai fazer o quê? Não tem como fazer, perdeu o material. O restauro caríssimo, eu quero ver se a TV Record vai lá tirar. E quando você tira a tinta branca, a de baixo vai ficar como? Tudo com desenho, entende? E se vocês olharem 15 mil anos dentro da nossa composição, é uma data muito interessante, muito antiga, né? Isso é paleolítico, porque 10 mil anos é neo, né? Mas 15 mil anos é paleolítico. E tinha material ósseo humano dentro. Eles destruíram tudo para filmar uma novela. Cronograma da nossa pré-história, eu acho interessante a gente perceber que vem desde muito tempo, 48 mil anos, a gente já sabe que tem gente no Piauí fazendo fogueira. Eu acho que de todas essas datas, o mais interessante guardar para vestibular é o de 11 mil anos, quando a gente tem a presença de agrupamentos humanos em Minas Gerais, e essa presença a gente percebe que não é simplesmente dos ameríndios, mas traços negroides. É importante porque a gente fica buscando essa composição, e nós temos duas presenças, né? Tanto de ameríndios como de negroides. Isso é interessantíssimo, tá bem? E outra coisa, talvez bem interessante, por volta de 6 mil, que é o auge da construção de sambaquis em todo o litoral. Aqui no Paraná tem, e é por isso que eu estou falando que é interessante. Os sambaquis são construções que são feitas no litoral, em que os homens vão depositando em certos lugares específicos conchas ou caquinhos ou o que tiver de ostras que servem como base da alimentação, e elas vão se sedimentando. Então, há sambaquis por todo o litoral brasileiro com 30 metros de altura. É realmente uma montanha, percebe? 30 metros de altura. Notre Dame, 37 a 43 no ponto mais alto. Então, só para vocês terem uma noção do tamanho da coisa. Eu quero mostrar a Serra da Capivara, porque nós temos ali uma pedra furada muito bonita e que dá essa sensação mística ao lugar, né? E lá foram encontradas inúmeras pinturas rupestres, restos de fogueira, ossos, alguns artefatos que eram usados, e isso é muito bacana para saber da presença humana. E eu trouxe uma pintura que é divertidíssima, no sentido de mostrar que eles tinham ali alguma contagem, a percepção do interior do bicho, entende? Então, é muita, muita delicadeza no traço. Essa daqui é uma escultura brasileira que é para deixar todo mundo sem fôlego. Fica na Paraíba. É a Pedra do Ingá. A pena que a foto, nós não temos material tão bom assim. Não temos disponível nem para educação. Ela vem de lado e não dá para você observar tudo, mas olhe as linhas paralelas formando desenhos, entende? Então, é a coisa mais linda. Tem, sim, umas formações fálicas, né? Como se fosse o falo, o pênis e o útero, o corpo humano, junção de macho e fêmea. Tem bastante isso, bastante.
E aqui para que vocês pudessem ver um pouquinho do sambaquis. Isso é um fragmento retirado de um modelo dessa estratificação de camadas no litoral sul catarinense. Muito interessante, não é? Eu acredito que todos vocês tenham ficado aqui com essa primeira visão, é uma visão bonita antes de chegarmos na idade dos metais, e depois nós vamos pegar efetivamente outros momentos da história para vocês fazerem uma composição ainda maior. Muito obrigada pela presença de todos vocês.